Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pelo dia de vida, de trabalho, por tudo que nos deste a viver nesse dia, obrigado. Sabemos, ó Deus, que se não fora pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor nos reúne para juntos, ó Deus, vivermos a comunhão, cantarmos louvores e recebermos a Tua mensagem através da palavra. Que todo impedimento a ela seja vencido, que ela nos alcance com poder e autoridade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Apocalipse 2 diz assim: carta à igreja em Éfeso. E ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, o teu labor e a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Muito bem, queridos. Nós aprendemos inicialmente, quarta-feira, o capítulo 1. E ali nós tivemos uma revelação majestosa do Cristo glorificado. O Cristo do Apocalipse 1, que é o que se revela à igreja, não é o Cristo vendido, o Cristo conhecido, o Cristo imaginado, Cristo pálido ou comercial. É um Cristo glorioso. Ele tem olhos de fogo, boca de espada e assim por diante. É um Cristo poderoso. E ele diz que ele anda no meio das igrejas e que ele tem os seus pastores na sua mão. Junto com essa revelação do Cristo majestoso, nós temos a certeza da sua volta. Capítulo 1 ele diz: eis que eu venho com as nuvens e todo olho o verá. É uma promessa dele que ele vai voltar. Depois da visão do Cristo glorificado e a promessa que ele vai voltar, ele explica a visão que João teve dele, quem eram os 7 candeeiros, quem eram as 7 estrelas. Passa então a falar para João que ele tinha uma mensagem para 7 igrejas, conhecida como as 7 cartas do Apocalipse, ou as 7 igrejas do Apocalipse. Então, queridos, vamos ter em mente, sempre quando nós começarmos um assunto, que o livro de Apocalipse não foi deixado para ser um mistério. Tanto é que Apocalipse quer dizer revelação. Se é revelação, não é mistério. O mistério não está revelado. Ele está aberto. Ele é considerado muitas vezes um mistério porque, às vezes, nós queremos entender ele à luz da razão. E nem sempre ele pode ser compreendido à luz da razão. Tem coisa que no Apocalipse que você pode entender com a sua mente. Tem coisa que você vai precisar entender com o seu espírito, é pela fé. Ele fala das coisas celestiais. Tem coisas que são literais e tem coisas que são representativas, são simbólicas. E tem coisas que elas são as duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui, Jesus falou para o anjo, falar para João, que ele tinha uma mensagem para a igreja. Qual igreja? Para 7 igrejas. Essas 7 igrejas do Apocalipse são representativas. Eram 7 igrejas que existiam na Ásia Menor, dominada pelo Império Romano. Tinha outras igrejas maiores e tinha outras igrejas menores do que essa. Essas 7 foram escolhidas, porque elas estavam vivendo situações espirituais, doutrinárias, que a igreja de Jesus viveria ao longo da sua existência.
Então, desde que Jesus fundou a igreja, até o momento que ele volta nas nuvens para buscar a igreja, ela passaria por fases, por períodos, e esses períodos mudariam de acordo com o tempo. E Deus, somente Deus poderia saber isso e fazer isso e revelar isso. Ele viu nas igrejas locais da época, eram igrejas que existiam. Eu estive lá em 2000 conhecendo os locais, a maioria dos lugares hoje não existe mais. Mas eram 7 igrejas que existiam, e Deus falou para o anjo falar para João e João escrever para aquelas igrejas. Então se trata de 7 mensagens para 7 igrejas que existiam na época, que tinha muitas outras, mas elas foram escolhidas porque elas representavam períodos que a igreja ia viver. É o que o texto está dizendo. Então, as condições espirituais que elas estavam vivendo são as condições espirituais que a igreja universal e invisível de Jesus no mundo todo viveria. E para deixar uma mensagem para a igreja durante toda a sua existência, Deus manda uma carta às 7 igrejas do Apocalipse. Então a igreja de hoje, nós vamos chegar no próximo encontro nosso, a igreja de hoje é de Laodiceia. E se nós quisermos saber qual é a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia, que é a igreja do tempo do fim, que é a última, nós vamos ver lá o que Deus está falando. Olha, no tempo do fim a igreja vai estar vivendo isso. E é uma mensagem especificamente. Ainda que todas as cartas falam conosco individualmente, porque nós individualmente vivemos a situação espiritual que todas elas viveram. Mas as 7 igrejas, elas são representativas daquilo que a igreja de Jesus no mundo todo viveria ao longo da sua existência. Eu acho bom você saber também, deixarmos aqui registrado, que Mateus 13 tem um paralelismo com as 7 igrejas do Apocalipse. Mateus 13, para quem não sabe, tem 7 parábolas. E as 7 parábolas, todas elas são parábolas falando do reino dos céus Está dizendo que o reino dos céus é daquele jeito. E elas podem ser colocadas em paralelo com as 7 cartas. As parábolas são a do semeador, a do joio, da mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da grande pérola e da rede. Todas estão em Mateus 13. Não tem nem 8 e nem 6. Tem 7 parábolas ali que podem ser alinhadas. As 7 cartas, todas as 7, elas iniciam apresentando os atributos de Cristo, quer dizer, o remetente. Qual a primeira coisa que você faz quando você recebe uma carta? É olhar quem te mandou. Todas elas iniciam com o remetente, é Jesus se apresentando, eu sou, e apresenta os seus atributos. Então, aqui na de Éfeso que nós lemos, olha, logo no primeiro versículo ele diz: ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você quiser saber o que é as 7 estrelas, os 7 candeeiros de ouro, está no Apocalipse capítulo 1, foi o que nós falamos quarta-feira passada, que são as 7 igrejas e os 7 pastores. Então ele se identifica com seus atributos. Todas as cartas, ele se identifica, é o remetente. Depois, se ela tiver elogio, ele faz o elogio. Fala, olha, você igreja está bem nisso. É uma carta, como nós costumamos ler uma carta. Depois do elogio, ele fala do estado espiritual dela. Depois ele faz a advertência daquilo que ela deve tomar cuidado. Se ela estiver errada, ele faz a censura. É a 5ª coisa. Na 6ª, ele dá a sentença. E na 7ª, ele faz uma promessa aos vencedores. Então, em todo o período da igreja, nem todo mundo é vencedor. Tem uma promessa aos vencedores. Eu sei que todo mundo, quando fala vencedores, ele já se acha um vencedor. Bem, não tem vencedor sem batalha. Para ter vencedor, é preciso que haja luta. É preciso que haja combate. Não tem vitória sem combate. Vitória do quê? Se não houve combate nenhum. Então, em toda a fase da igreja, ela tem as suas lutas, os seus desafios, e há uma promessa para o vencedor. Fala, o vencedor vai herdar isso, o vencedor vai acontecer isso, o vencedor vai receber isso. Em todas elas. Essa que eu acabei de ler, diz assim, olha,
Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida está dizendo vida eterna. Não tem morte mais para esse vencedor. São algumas informações importantes para quando você abrir o livro de Apocalipse, passando capítulo por capítulo, você vai ver que ele é um livro familiar. É um privilégio altíssimo que a igreja tem, que Jesus falou, eu quero contar para os meus servos as coisas que eles precisam saber. Que se ele não falasse, ninguém saberia. Eu quero falar para eles as coisas que vão acontecer. Para quando acontecer, eles já estão sabendo. E são coisas grandiosas e terríveis. Maravilhosas e também assustadoras. Então, em todas as cartas, nós vamos ver este paralelismo com Mateus 13, mas não vamos abordar nesse ponto de vista, só para você saber, quando você quiser estudar em casa e ver. Mas nós vamos ver esses atributos de Cristo, elogio e assim por diante. Muito bem, a primeira carta de hoje, nós vamos ver algumas hoje só, e vamos terminar na quarta-feira que vem. Essas cartas são o período em que a igreja vai estar na terra. Quando acabar as 7 cartas, você vai ver que a igreja já não está mais na terra, a igreja vai para o céu, o anjo continua falando para João o que vai acontecer com a igreja. O repórter aqui que está escrevendo vai para o céu. Ele começa a falar agora as coisas que acontecerão no céu. Mas aqui no capítulo 2 e 3, a igreja ainda está na terra, durante toda a sua existência. A primeira carta, que é a carta de Éfeso, é a igreja do primeiro século, dos primeiros 100 anos da igreja. Éfeso também quer dizer desejável. E ela é conhecida como a igreja do amor decadente. Aquela igreja que Jesus fundou, de Jesus, dos discípulos de Jesus e dos discípulos de Jesus, chamados pais da igreja, era uma igreja desejável, amorosa. Você vê lá em Atos 2, 3 mil almas, 5 mil almas, sinais e prodígios. Mas no final do primeiro século, ela já recebe essa carta aqui e Jesus diz para ela assim, olha, eu tenho visto o seu trabalho, você é incansável, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, você não gosta de gente má, a igreja filtrava as pessoas más, você põe à prova aqueles que diz que é apóstolo e não são, eles não eram bem-vindos. Você os achastes mentirosos, você, igreja do primeiro século, tem perseverança, suportaste provas pelo meu nome e não te deixaste esmorecer. Esse é o elogio. Uma igreja incansável, uma igreja laboriosa. Mas no versículo 4 ele fala, eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você já me amou mais. Agora você está mais preocupado em fazer do que amar. E Jesus diz que ele está feliz com aquilo que a igreja está fazendo, mas ele não está feliz com aquilo que ela está sendo. Ela entrou num ativismo, muita coisa para fazer, e descuidou de corresponder a este amor. E ele começou a esfriar. Aí ele diz para a igreja, eu aconselho que você se arrependa. E volta, lembra onde é que você deixou de amar e se comprometeu mais com as liturgias, com o sacrifício, esqueceu da parte sentimental, você volta lá, se arrepende e começa a praticar o primeiro amor novamente. Se você não fizer isso, eu brevemente te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. Bom, entendendo a carta, nós conhecemos o remetente, o destinatário é a igreja. Vamos ver o que o Cristo glorificado está dizendo para a igreja. Eu estou mais atento ao que você sente do que o que você faz. Parabéns por tudo que faz. Considere-se elogiada por Jesus. Teu trabalho não é em vão. Mas você não pode descuidar do coração, dos seus sentimentos, que estão esfriando, no caso, para com Deus. E ele diz, você precisa se arrepender.
Se você não se arrepender, eu tiro o teu... Castiçal é o objeto que serve para manter a lâmpada ou a candeia no alto para iluminar. Tirou o castiçal, não tem brilho. Está dizendo, se você não cuidar do seu amor, sua vida vai apagar. Sua vida espiritual vai apagar. Você vai se tornar uma vida que já foi mais cheia de vida, mais iluminada, mais encantadora, mais vida abundante. Mas porque você se descuidou do amor, de corresponder ao amor de Deus, a sua vida começou a entrar em decadência. Então você se arrepende e volta e pratica as primeiras obras. Então veja bem, queridos, o problema da igreja de Éfeso era exatamente uma questão de coração, porque os obreiros da igreja de Éfeso eram ótimos. Paulo ministrou lá por 3 anos. Era uma igreja fundamentada no conhecimento. O João, que recebeu a visão do Apocalipse, era o pastor de Éfeso, até quando ele foi levado para a ilha de Patmos. Então João estava pastoreando Éfeso quando ele foi preso e levado para a Ilha das Cobras, para a ilha de Patmos. Podemos ver que era uma igreja muito bem fundamentada. Paulo, 3 anos, e agora o pastor é João. E João é o que está tendo a visão de Deus, do Apocalipse, alguém que está numa íntima comunhão com Deus. E mesmo sendo esses líderes, a igreja tinha se descuidado do seu amor. Porque amar é uma decisão pessoal de cada um. Nós adoramos em bloco, nós comungamos no coletivo, mas nós amamos individualmente. Então ele disse, tenho porém contra ti. Quem é o ti aqui? Você que deixou o seu primeiro amor. Então, queridos, esta carta faz esse elogio, mas ao mesmo tempo ela faz essa advertência, faz essa repreensão e faz uma promessa. Ele fala, olha, volta, arrepende, porque senão você vai apagar, você vai murchar. Isso é uma verdade que acontece o tempo todo na vida das pessoas. Cada pessoa que cuida da sua vida íntima de comunhão com Deus, veja bem, quando a gente arruma a nossa vida com Deus, automaticamente a gente arruma ela com a gente mesmo. E quando você arruma ela com você mesmo, você arruma ela com os outros. Quando você tenta arrumar com os outros ou com você mesmo, organizar, fazer o caminho inverso, isso não funciona. Então, o remédio santo aqui de Deus, ele está dizendo, olha, cultiva, cuida. Nós sabemos o que é amar, temos essa capacidade de amar, fomos amados. Todo mundo que foi amado recebeu amor. Se você recebeu amor, você sabe amar. Ah, eu nunca fui amado. Foi sim. Se ninguém nunca te amou, Deus te amou. Pode crer nisso. Pode se relacionar com Ele e tomar conhecimento dos fatos, que você vai ver que você foi muito amado. Portanto, se você foi, você tem. E se você tem, você pode. Talvez você não foi amado pelos seus pais, é possível. Ou por quem deveria te amar, é possível. Mas você não pode falar, eu não posso falar que ninguém nunca me amou. Eu falava isso antes de conhecer o que Deus diz a meu respeito. A partir do momento que eu sei que Ele me amou, e eu também quero me amar, nós já somos 2. E esse amor dele alimenta o meu, que me leva a amá-lo, e isso resolve a minha vida com Ele e comigo mesmo. E isso me arruma por onde eu passo. Então, quantas pessoas, elas andam por caminhos 1000 para tentar arrumar a sua vida por onde anda. Não tem como arrumar a vida por onde anda, tem que arrumar você que anda. E a nossa vida, nós não temos a capacidade de consertá-la nós mesmos. Eu não me criei, eu não me mantenho, eu não me garanto, eu não consigo me arrumar. Eu preciso fazer isso em Deus. E Deus diz, olha, a vida começa a pagar, não é quando você quebra financeiramente, não é quando tem muita gente que não gosta de você, não é quando você está cheio de problema, não é quando você está... Um monte de coisa que a gente coloca a falar, isso aí tem atrapalhado minha vida. Não, a vida começa a pagar quando você descuida do seu amor para com Deus. Você começa a perder o brilho da vida.
a empolgação de viver, a alegria, o prazer, a vida abundante. E essa vida abundante, ela só existe em Jesus, ela só existe em Deus. Então a primeira carta é para a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século viveu isso. E é uma carta que serve para todos nós que descuidamos do nosso primeiro amor, da nossa primeira experiência. Aquele amor de início, primeiro amor, chamado de primeiro amor. Aquele amor que você olha para a sua vida e diz assim, olha, eu já amei mais. Eu relaxei mesmo. Eu já amei de uma forma mais acentuada, melhor, indesculpável mesmo. Acabei dividindo esse amor, ou descuidando desse amor, e ele acabou se esfriando. Então, queridos, nós gostamos muito de poder. Nós somos apaixonados por poder. Mas o poder do amor é a coisa mais poderosa que existe. A prova disso é que Jesus enfrentou o inferno amando. Não deu tiro, não arremessou nenhum planeta, não mandou nenhum míssil, nenhum raio. O inferno o enfrentou com todo o ódio possível e Jesus reagiu com todo o amor que ele tinha. E quem perdeu foi o inferno. Poder do amor. Então o amor, ele é poderoso. Quando Deus fala para a gente não descuidar do amor, não é que ele é carente do nosso amor. É que ele nos ama e sabe que nós precisamos de estar conectados ao amor para não desfalecermos como vidas. Ele quer te ver vivendo bem. Ele quer te ver vivendo cheio de vida, cheio de entusiasmo. E isso a gente arruma em Deus, restaurando esse relacionamento. E a partir daí, vai consertando o resto. Amém, queridos? A segunda carta, ela está no capítulo 8, 2:8, é a carta à igreja de Esmirna. Esmirna quer dizer amargura, é a igreja dos mártires. Essa igreja foi do ano 100 até o ano 312. Vou dar uma arredondada aqui para ficar mais fácil para entender. Então Jesus se identifica, ele é o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver, e ele fala, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, porque esta igreja de Esmirna, também conhecida como a igreja perseguida, você vai falar igreja perseguida, a igreja primitiva é a igreja do século I, a igreja perseguida é a igreja que foi do ano 100 até o ano 312. Então ela é chamada também de a igreja dos mártires. Ali fala assim, que você habitas na onde está a sinagoga de Satanás, porque em Esmirna havia a prática do ocultismo, havia uma idolatria sem precedentes. Nenhuma outra carta da igreja local tinha tanta idolatria naquele local como a igreja de Esmirna. E lá fala, você vai passar por uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias, quer dizer, 10 na Bíblia quer dizer número completo, está dizendo o período todo da tribulação. Número 10 quer dizer um número pleno, completo. E também pode se referir às 10 perseguições que a igreja enfrentou sobre os 10 imperadores que existiram no período, que foi de 64 até 305. Então, do ano 100 até o ano 300, a igreja estava debaixo de violenta perseguição, habitando onde estava a sinagoga de Satanás, passando por essa tribulação. Também pode ser uma alusão aos 10 últimos anos, que foram os piores. Mas em 300 termina esse período da igreja de Esmirna. E lá diz, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida, e você não sofrerá o dano da segunda morte. Então veja, queridos, parece que somos melhores em relação à igreja de Esmirna, porque nessa época aqui de Esmirna, muito sangue foi derramado. Muita gente morreu. Foram jogados para as feras, foram incendiados, simplesmente pelo fato de serem cristãos. Então o diabo se enfureceu de tal forma contra a igreja para destruí-la da face da terra.
E à medida em que o inimigo ia enfrentando a igreja, mais ela se fortalecia. E Jesus fala com a igreja desse tempo e diz, ó, ser fiel até a morte, deixa eles te matar. Ser fiel até a morte não é até morrer. Ser fiel ainda que tenha que morrer. Morra. Você não vai morrer a segunda morte. A primeira morte é só uma separação do corpo. Você continua vivo. Não é extinção. Morte mesmo é a segunda morte, que é eterna, onde as pessoas viverão na morte. Então Jesus, ele diz, eu sou o primeiro e o último, eu também fui morto e estou vivo. Também fui morto, estou vivo. Glorioso como ele foi visto. Falou, não tenha medo, enfrenta. Vai passar uma tribulação de 10 dias, que serão 10 perseguições, ou os 10 últimos anos. Ele falou, ainda que tenha que morrer, morra. Ser fiel. Seja fiel. Até a morte. Quando a gente lê essas cartas, a gente fala, Deus, como é que o homem se distanciou de Deus? Porque hoje as pessoas se tornam infiéis por coisas tão banais, por miquinhas, por seduções bobas. Televisão arrasta milhares, internet arrasta outros milhares, a preguiça arrasta outros milhares. Eles não têm consciência de que existe uma batalha, que tem uma promessa para os vencedores. Mas que vencedores, se eles nunca enfrentaram nem a própria carne? Tem gente que nunca enfrentou o próprio ego. Ele sempre foi perdedor. Quando Deus diz uma coisa, o ego dele diz outra, ele fala, Deus, ó, eu quero isso aqui. Quando Deus diz para fazer uma coisa, a carne dele diz para fazer outra, ele cede à carne. Imagine o mundo, imagine as trevas, imagine as lutas. Queridos, a igreja não é como a religião prega hoje em dia. Você vem para a igreja porque você vai ser ricamente abençoado e próspero, Deus vai te dar as coisas. Imagina que Deus é um Deus de souvenir, de coisinhas pequenas. É verdade que quando a gente vem para Deus, tudo na nossa vida melhora. Mas essas pessoas que acreditam nisso, elas não conhecem Deus, as riquezas de Deus, as grandezas de Deus, as promessas de Deus, o alcance eterno daquilo que Deus está falando. E se você está se propondo a simplesmente receber uma coisa minúscula, insignificante, aí você vai encontrar isso em qualquer religião, até numa falsa. Mas se o que você quer é o Deus verdadeiro, um relacionamento com Ele, e enganjar na causa, então a igreja é uma igreja de mártires, de heróis, de valentes, de fiéis. Ela tem toda a sua alegria no seu Deus, dizendo, Deus é fiel, mas Deus também fala que a sua igreja é destemida. Ó, não te cansaste, não me negaste, não desanimaste, foste fiel até a morte. E porque você foi assim, eu também vou te dar, que você se assente comigo no meu trono. Que tem de gente esperando honra sem mérito, saldo sem crédito, recompensa sem trabalho. Eles nunca enfrentaram nada. Sempre viveram na sombra dos outros. Tem muita gente que sempre viveu debaixo das orações dos outros, das contribuições dos outros, das missões dos outros, dos trabalhos dos outros, das dedicações dos outros. Nunca enfrentaram absolutamente nada. Mas vão ficar profundamente decepcionados porque seu nome não está nos vencedores. Mas vencer o quê? Vencer é isso que nós estamos fazendo aqui. Ó. Vai falar que o teu corpo não pediu para ficar em casa hoje. Vai dizer que ficar em casa no sofá assistindo televisão ou na internet não é melhor ficar sentado numa cadeira dessa. Vai dizer que o mundo não tem um programa melhor para você 2 vezes por semana, que é os dias que você está na igreja. Ou 3 ou 4. Mas a gente enfrenta. Porque a gente sabe por que a gente está lutando. Não se trata de uma prática inconsciente, não se trata de alguém que é arrastado por uma lavagem cerebral ou por um cabresto religioso qualquer. Não, é gente que está se relacionando com Deus, que guia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que ele diz às igrejas e não à igreja, uma vez que ele só tem uma igreja? Nas 7 cartas ele diz, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o quê?
que o Espírito Santo está falando para as igrejas. As igrejas, as é muitas. Ele não tem só uma. É que a igreja dele está no meio das igrejas. E a igreja dele tem ouvidos para ouvir. E as igrejas não têm ouvido para ouvir, têm ouvido para outra coisa. Mas ela ouve, mas não entende a mensagem. Então pode acreditar nisso. O Espírito Santo está guiando o seu povo. Você não tem visto o diabo fazer a farra no mundo? Nos governos, nas guerras, nas corrupções, nas tragédias, nas mortandades, nas injustiças, na falência do sistema, na traição ao povo. Sabe o que é isso? É a atuação diabólica, juntamente com a rebeldia humana. Aí você pergunta, cadê Deus? Está guiando o povo dele. No meio desse inferno aí. No meio desse inferno, existe um povo que no coração deles, eles vivem o reino dos céus. Porque o céu é onde Deus habita. Pode ter certeza que Deus está guiando seu povo. O Espírito Santo está fazendo o trabalho dele. Você não precisa nem orar para o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Ele vai fazer. Nós precisamos orar para ele fazer o trabalho dele em nós. Para ele nos enternecer, para ele nos iluminar, abrir a nossa mente, para a gente entender o mundo espiritual, as coisas reveladas. Porque o trabalho dele, ele vai fazer. Ele está fazendo. Eu me lembro que desde jovem, quando eu me converti, quando por algum motivo eu não podia ir num culto, e não tinha gravações como tem hoje, não tinha chance de ouvir depois na internet, a gente ficava apavorado. O que foi que disse? Qual foi a palavra? Ah, ele leu, o pastor leu lá no capítulo tal. Não, mas eu quero saber o que foi que ele disse. Queria saber de quem foi. O que foi que ele disse? Eu quero saber o que é que o Espírito Santo está dizendo para a igreja. Eu sou a igreja, ele está falando para mim. Ele está guiando o povo dele na terra. Ele está falando de acordo com a igreja local, mas ele está guiando o povo dele como uma única igreja. Os irmãos têm visto, tem muitas pessoas atacarem a igreja. Mas aqui no Apocalipse tem a igreja local. Não tem esse negócio de alguém congregar num local e ficar antenado lá na outra, do outro lado do mundo. Não, nós adoramos de corpo, espírito e alma, é onde a gente está. Ah, mas aquela outra igreja é melhor. Então eu ouço e acompanho aquela igreja lá do Paraná, ou lá não sei de onde, porque aquela é melhor. Mas se Deus me quisesse lá, Ele me colocaria lá. E os enfrentamentos daqui, quem vai enfrentar? Se todo mundo for correr para lá. E o nome de Jesus aqui? Cadê os soldados deles aqui? Desertaram? Fugiram? Não, vamos embora do Brasil. Um dia conversando com o missionário, o nosso missionário que está lá em Mutua, ele falou, lá agora está na expectativa de uma guerra civil. E eu falei, varão, ele falou, não, normal, se tiver que morrer, a gente morre lá. A gente vai ter que morrer um dia mesmo, por que não? Morrer como vitorioso, enfrentando. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos leva a crescer a estatura varonil de Cristo. Varonil é altruísmo, é coragem. Deus quer um povo que não fica pedindo moleza, vida fácil. É um povo que pede força, pede graça, pede direção, mas moleza não. Agora, hoje em dia, existe um evangelho que ensina as pessoas, Deus, olha, a hora que você acordou, Deus já fez tudo por você, Ele já tirou tudo do seu caminho, Ele já varreu, Ele já limpou, não tem problema, pode caminhar em paz, pode ficar tranquilo que Deus já fez tudo, você não tem que fazer nada. Eu não sei se Deus faz isso, não. Deus é glorificado na ousadia, na fidelidade do seu povo. O povo de Deus foi gerado em Jesus, e Jesus, ele podia vir aqui como Deus e arrebentar tudo, e ele veio como homem nos ensinar como nós devemos fazer como humanos. Então os pés de Jesus inchavam caminhando, Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus sentia canseira, e ele não falava para os anjos carregar ele no colo, não. Falou para Pedro, se eu quisesse, eu rogava e meu pai mandaria milhares de anjos aqui, mas eu não vim aqui para isso, não. Não vim aqui para dar uma demonstração do quão poderoso eu sou. Eu vim aqui para ensinar vocês como é que vocês devem ser. Então, queridos, a igreja de Esmirna foi uma igreja de mártires, mas ela foi uma igreja vitoriosa. Amém? Mais uma, a terceira igreja é a carta à igreja de Pérgamo.
Pérgamo quer dizer casamento. Essa igreja é chamada de a igreja mundana ou a igreja estatal. Era uma das mais idólatras da Ásia. Ela era também famosa pela escola de medicina. Esculápio, o deus da saúde, ele era simbolizado por uma serpente e era adorado neste local, nesta cidadezinha, nesta aldeia aqui de Pérgamo. O deus da saúde chamava Esculápio, ele era simbolizado por uma serpente e ele era adorado. E essa carta, ela vai do ano 300 até o ano 500. Foi nesse período que... Por que é chamado casamento? Porque até aqui a igreja era a igreja perseguida, como nós acabamos de falar. Ela foi do ano 100 até o ano 300. Quando chegou no ano 300, 300 e pouquinho, a gente está arredondando aqui, um imperador chamado Constantino, ele falou assim, olha, a partir de agora eu sou cristão. Imperador mundial de Roma. Era Roma que derramava sangue da igreja. Era Roma que perseguia, juntamente com os judeus. O Constantino falou assim, a partir de agora, ninguém mais persegue a igreja. Eu sou cristão e todo mundo aqui no império é cristão. E aí, houve esse casamento da igreja com o Estado. Por isso era chamado de igreja estatal. E Pérgamo quer dizer casamento. Aí o que acontece? O Império Romano se uniu com a igreja, e o Império Romano sempre foi um império cruel, de orgias, de devassidão, podre, injusto, arbitrário. Ele foi mostrado por Deus na visão de Daniel como um animal terrível e espantoso, pior do que todos os impérios que o antecederam. Então não sou eu que estou falando mal do Império Romano, foi o que Deus falou para Daniel. Quando mostrou Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano, falou, esse é o pior. Terrível, espantoso, cruel, sanguinário. E aí esse povo virou cristão. Sem transformação, sem arrependimento, tudo nominalmente. E aí o que acontece? O diabo ficou mais perigoso quando ele se transformou em anjo de luz que quando ele era lobo devorador. Quando ele perseguia, quanto mais ele matava, mais fiéis brotava, nascia. A igreja era imbatível, o Espírito Santo fortalecia e eles eram pelo Espírito Santo encorajados a ir à morte. Eles iam à morte ousadamente, heroicamente, altruistamente. Agora acabou a mortandade, termina o tempo da igreja perseguida e a perseguição vai se esfriando e começa a vir esse tempo de tranquilidade e o inimigo se infiltra e agora ele começa a criar uma nova igreja chamada de cristã, mas que de cristã ela não tem nada. Aí para essa carta Deus diz assim que tem lá aqueles que suportam a doutrina de Balaão. Qual que é a doutrina de Balaão? Balaão é a união da igreja com o mundo. Balaão, ele aceitou o prêmio do mundo para amaldiçoar o povo de Deus. A doutrina dos nicolaítas. Aí Deus diz para essa igreja ser fiel e permanecer firme, um remanescente fiel, que aquele que vencesse, ele daria um novo nome, daria uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca estaria escrito o seu novo nome. Quando você lê isso no Apocalipse, fala, o que quer dizer isso, pedrinha branca? Na cultura da época, queridos, num tribunal, quando alguém ia ser condenado ou absolvido, usava-se pedrinhas. Se ele recebesse uma pedrinha negra, ele estava condenado. Se ele recebesse a branca, ele estava absolvido. Se fosse hoje, eles iam falar que isso aí é discriminação racial. Mas na época não tinha disso. Então o juiz, ele se manifestava dessa forma. Também se usava a pedrinha branca nos jogos públicos. O vencedor, ele recebia uma pedrinha branca com o nome dele, e a partir daquele momento que ele tinha aquela pedrinha branca com o nome dele, ele podia viver às custas do serviço público para sempre. O império adotava ele para cuidar dele durante todos os seus dias, porque ele foi vitorioso nos jogos públicos. E ele recebia isso também numa pedrinha branca. Tinha uma terceira situação que se usava uma pedrinha branca, era para dar a pessoas ilustres que tinha essa pedrinha branca com o seu nome,
ele tinha trânsito livre. Ele podia ter acesso a lugares incomuns, ele podia fazer coisas incomuns, era uma espécie de cidadão de elite. E quando que ele conseguia isso? Quando ele, por algum motivo, recebia essa pedrinha branca com o seu nome. Então, dentro daquele contexto local, Deus diz para a igreja de Pérgamo, que é a igreja do casamento, da igreja mundana, que eles deveriam suportar a doutrina de Balaão. Qual foi o problema de Balaão? Balaão, ele era um profeta de Deus. Ele que profetizou da estrela que brilharia por ocasião da vinda dos magos. Só tem uma profecia que fala da estrela, foi Balaão. Só que uma vez um outro rei chamou ele para ajudá-lo numa batalha. E ele foi lá para saber que era Balaque. Que batalha que era essa? Balaque falou assim, nós estamos no caminho de um povo que vem vindo aí, e esse povo, Deus é com eles. Quem é esse povo? É Israel. Eu quero que você amaldiçoe eles. Ele falou, mas eu não posso amaldiçoar, é povo de Deus, Deus anda no meio deles. Mas aí Balaque desfilou os seus prêmios, os seus presentes, seu ouro. E ele por um momento temeu, falou, mas eu não posso aceitar. Eu vou falar com Deus. E aí nessa insistência dele falar com Deus 1, 2, 3 vezes, Deus ficou irado com ele, só não matou ele porque a jumenta dele desviou do caminho do anjo, que ia matá-lo. O anjo veio com uma espada, se colocou no seu caminho para matá-lo, a jumenta dele se desviou e ele espancou a jumenta, até que a jumenta falou, por que você está me batendo? Ele nem se deu conta que estava falando com uma jumenta, falou, você desviou do caminho. Foi quando ele abriu os olhos e viu o anjo. Mas ele chegou a responder à jumenta, porque você saiu do caminho já por 3 vezes. Aí, queridos, mesmo assim, ele não desistiu do prêmio do rei, amigo que chamou para amaldiçoar Israel. Sabe o que ele fez? Ele falou, eu não vou amaldiçoar, só vou te dar um conselho. Sabe o que você faz? Faz uma festa de arromba e convida Israel para a festa. Esquece guerra. Falei que o inimigo fica mais perigoso quando ele se infiltra do que quando ele guerreia. Esquece guerra, convida eles para a festa e põe o povo para beber e pecar. Eles vão beber, eles vão comer, eles vão transar. E resultado, você não precisa nem amaldiçoar, o próprio Deus vai puni-los, dito e feito. Convidou, o povo foi, se embriagou, pecou, ofendeu a Deus e foi punido. E aqui Deus fala assim, olha, tem aí no teu meio, Pérgamo, gente do jeito de Balaão. É de Deus, mas não solta o que o mundo está oferecendo. É de Deus, mas não rejeita o prêmio do inimigo. Então ele diz, você precisa ser fiel, você tem que escolher um amor só, você tem que vencer. O vencedor não sofrerá o dano. Eu dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ele sabia exatamente o que eles estavam ouvindo. Amém, queridos? Nós vamos parar por aqui hoje. Nós vamos completar a missão das cartas na quarta que vem. E aí depois na outra, a igreja já está no céu. Por que é importante a gente passar por cada uma dessas cartas? Porque senão todas as vezes que você falar cartas do Apocalipse, você não tem às vezes nenhuma ideia do que se trata. Elas são representativas, são períodos. Esses períodos, a maior parte deles já foram vividos. Embora eles tenham lições para a nossa vida até hoje, mas eles já viveram. E agora nós estamos vivendo o nosso período. E é o que nós vamos ver na quarta-feira que vem. Amém? Glória a Deus. Coloque-se diante de Deus. Nós estamos diante de um Deus que sabe tudo a nosso respeito. Como ele disse na carta, eu sei quem você é, teu trabalho, o que você faz, o que você não faz. E a primeira coisa que ele nos diz é: volte ao primeiro amor. Lembra-te, se você é alguém que já amou mais e melhor, Ele te chama hoje para voltar. Pense nisso.
Pense assim, eu recebi uma carta de Deus e quando eu li, Ele me elogiou por tudo que eu tenho feito, mas Ele disse que está triste porque eu estou amando menos. Volta, arrepende. Muitas coisas se resolverão naturalmente. Seu brilho vai aumentar. Sua vida vai ficar mais cheia de vida. São palavras de vida. Creia nisso. É este amor que vai nos ajudar a enfrentar o mundo, as trevas e o que for, o ego, a carne. Aquilo que você não conseguiu vencer até hoje no poder do braço, no poder da opinião, da força de vontade. Renda-se, experimente o poder do amor. Experimente o poder do amor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na Tua presença. Senhor, já nos vi aqui. O Senhor conhece a cada um. O Senhor sabe tudo a nosso respeito. O Senhor sabe, ó Deus, que não é só o Senhor, muitas vezes nem nós estamos felizes com o nosso amor. É que às vezes, ó Deus, nós somos arrastados nas batalhas, fomos feridos, desanimamos, esfriamos. Mas agora, Deus, agora, hoje, nesse exato momento, restaure, ó Deus, o nosso amor por Ti. Um amor real, verdadeiro. Um amor que despedaça o jugo. Um amor que elimina os efeitos do pecado. Permita, ó Deus, cada um a ter uma experiência real de perceber o Teu amor, de sentir o quanto é amado, quanto é honrado, desejado. Em nome de Jesus. Que tudo aquilo, ó Deus, que aconteceu na vida, no mundo, nos relacionamentos, que tenha, ó Deus, esfriado este amor, sejam destronados, vencidos agora, pelo poder que há no nome de Jesus, que é a grande prova de que o Senhor amou o mundo de tal maneira, que nos deu Ele. Que essa dádiva, ó Deus, seja recebida em cada coração. Nós reconhecemos, Deus, como Teu povo, que o que nós mais precisamos é Te amar. E o resto acontecerá. Por isso, Pai, eu Te peço em nome de Jesus, seja qual for o motivo, seja qual for os acontecimentos que esfriaram este amor, anula isso, ó Deus, no poder que há no sangue vertido na cruz. Anula feitos malignos, mundanos, carnais, de qualquer sorte, que eles sejam destronados, vencidos agora pelo poder, pela autoridade que há no nome do Teu Santo Filho, ó Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. E queremos, ó Deus, enquanto o mundo vive esse caos que se desenha, que se desenvolve a cada dia, nós queremos, ó Deus, cumprir a nossa missão, mas experimentando o Teu reino no nosso coração, vivendo o Teu amor, pregando o Teu amor e manifestando também
o teu amor ao mundo. Deus, se tem aqui alguém doente, no físico, ou na alma, oprimido, preso, triste, infeliz, os nossos olhos estão postos em Ti, ó Pai. Tu és o Deus que nos cura, Tu és o Deus que não encaminha, Tu és o Deus que não remarca, Tu és o grande eu sou. Eu te peço, Deus, olha para esta vida agora e seja, Deus, o que ele precisa. O livramento, o libertador, Deus, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus de agora, no teu nome, ó Deus, no teu nome, no nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos, Deus, inclina-te a esta vida agora e glorifica o teu nome, Senhor, fazendo a sua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, e tomamos posse das tuas bênçãos para a nossa vida. Em nome de Jesus. Diga comigo assim: Deus, em nome de Jesus, eu decido agora que eu quero te amar mais do que qualquer coisa, todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.